Mas sabe uma coisa interessante? Que se você for, por exemplo, no Museu de História Natural, esses que são bem recheados de artefatos e tal, você vai achar ali alguma explicação para tua tese, seja lá qual for. Então você vai ver uma bonequinha assim, É. que parece que ela tá dançando a dança do ventre, mas que pode muito bem ser uma cabra, um bode ou qualquer outra coisa. Mas você vai emprestar para aquela peça a tua tese. Mas quando a gente quer pelo menos ter uma versão talvez mais balanceada, eu sempre recomendo que se usem fontes de lados diferentes, especialmente do lado que não aparece. Porque querendo ou não, né, isso é bem falado na história, né? A história normalmente é a história dos vencedores. Eu já achava isso e continuo achando depois dessa conversa. É importante a gente ter mais fontes. Quanto mais fontes eu tenho, maior, mais rico é o meu conhecimento, mais rico é a construção que eu consigo fazer sobre aquilo. Quando é muito pronto, mesmo na dança, a gente fala, se tá muito fácil, tá errado. Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ela é doutoranda em História da Arte pela Unifesp. Desde muito cedo se interessou pelo corpo, dança, expressão artística. Ela é técnica em museologia, uma pessoa para lá de interessante que vai nos ajudar a entender o que é o Oriente, o que é esse tal de orientalismo. Vamos aprender bastante com a minha querida Nina Pascoal, ou Nina Ingrid Caputo Pascoal. Nina para os íntimos. Isso. Ou Nina é seu nome mesmo? É meu nome mesmo. Uau! Adorei, porque normalmente Nina é um apelido. Não, é meu nome mesmo. Adorei, obrigada E por o ter Ingrid vindo. ninguém usa, então é Nina mesmo. Obrigada por ter vindo, Nina. É tão legal ter você aqui. Obrigada, Marisa, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Pois é. E aí, assim, o que é esse tal de orientalismo? Porque eu acho que tudo que é ismo não é muito bom, né? Depois. Faz sentido. Ou é? Quando esse sufixo ismo é usado para muitas coisas, né? Mas nesse Uhum. sentido ele realmente tem um pouco uma carga relativamente pejorativa, porque o orientalismo ele é uma forma de representar o Oriente. Então ele não é o Oriente em si. Por isso que tem esse ismo no final. Então nesse sentido essa lógica de que o sufixo está trazendo uma carga não tão positiva para a palavra faz bastante sentido Faz mesmo. sentido. E assim, muito se fala sobre o Oriente Médio. Então, o Oriente Médio já remete a Israel-Palestina, todo esse conflito, né, muito triste aí que nós temos vivido. E quando eu falo nós, sem absolutamente nenhum lugar de fala, mas eu acho que é importante dizer que nosso coração se condói junto com todas as pessoas que sofrem, seja de um lado, seja de outro. Mas talvez seja importante a gente localizar um pouco que raio é isso de então, Oriente, aí tem Oriente Médio, Oriente Distante, Oriente Grande, Oriente... Como é que é isso? O que funciona? Porque a gente pensa em Oriente, a gente remete a Japão, China, mas como uma historiadora maravilhosa que você vai me ajudar a entender isso? Vamos tentar, vamos tentar. Oriente é uma palavra que vem desde a antiguidade e ela não é fixa no tempo. Então, sempre que a gente fala em Oriente, é importante a gente entender não só esse onde, mas quando. Porque a categoria Oriente ela vai ser começada a usar na antiguidade quando o Império Romano se expande ao ponto de pegar localidades diferentes ali do que só aquela parte mais europeia, ou que era considerado esse continente europeu naquele momento. Então, o Império Romano, por se expandir demais, ele precisou também fragmentar a sua administração. E aí foi criado o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente, com capitais diferentes, capitais administrativas diferentes, e essa linha imaginária seria traçada a partir de Roma, né? Então, Roma ficaria como a capital administrativa do Ocidente, e no Oriente a gente tem a presença de outras localidades com outros mandos administrativos. Então, tudo que é para lá de Roma é Oriente, tudo que é para cá de Roma é Ocidente. Nesse momento, sim. E Roma é o centrão, é o neutrão ali. Nesse momento, sim. Aham. Mas, aos poucos, esse nome vai sendo modificado. Melhor, o nome permanece, mas a ideia do que é o Oriente vai sendo modificada. Porque com a expansão da fé católica, a gente vai ter também essa cisão entre a igreja que vai reutilizar essa palavra Oriente e Ocidente
para mostrar também uma diferença administrativa entre a igreja que seria a ortodoxa do Oriente e a igreja católica romana ocidental. Peraí, então a gente já tem uma divisão religiosa, administrativa, política ainda não. Também. Política. Tudo isso sempre envolve política. E você falou, né? Mas então não é muito onde, é quando. Exato. Aham. Porque a depender da época que a gente está falando, esse Oriente se entende Oriente por coisas diferentes. O bloco que é chamado de Oriente é mutável, a depender da época que a gente está tratando. Então, hoje, na contemporaneidade, a gente imagina que a geografia é fixa, mas ela não é, né? Ela está cheia aí de linhas imaginárias e a linha entre Ocidente e Oriente é uma delas. Então, ela não é meramente um meridiano ali que é traçado, né? Ela tem uma carga ideológica, uma carga cultural, Geopolítica. uma carga Porque aí geopolítica. muda o nome dos países, até as divisões fronteiriças entre eles, é isso? Exato. Então, hoje a gente entende Oriente como, teoricamente, né, um hemisfério. Mas quando a gente vê culturalmente o que se entende por Oriente, isso é muito mutável. Inclusive, isso que você comentou, né? Aqui no Brasil, a gente normalmente usa a palavra Oriente sozinho, sem nada junto. A gente imagina que a gente está falando do leste asiático, ou esse sino Oriente, né? Japão, China, Coreia. Mas a palavra Oriente em outras línguas, ela normalmente é mais associada ao que aqui a gente chama mais de Oriente Médio, por exemplo, do que necessariamente a essa outra parte do Oriente. O médio é porque é no meio? Que é em cima, embaixo e médio? Como é que é esse assunto? O Oriente Médio ele é um termo que vai começar a existir só depois da Primeira Guerra Mundial. É durante aqueles tratados ali feitos com a Primeira Guerra Mundial que começa a se usar a ideia de Oriente Médio, que é justamente entre esse Oriente mais distante e o Oriente Próximo, que seria a região ali do Levante do Egito. Então, a ideia de Oriente Médio é por ele estar entre dois outros blocos que também seriam o Oriente. E é um nome que hoje a gente usa muito aqui no Brasil, né? Mas é um nome relativamente recente aí para tratar dessas regiões e que, em alguma medida, é até rejeitado, não só academicamente, mas até como força de movimentos sociais do Oriente. Esse nome é um campo de disputa um pouco também. Porque o termo Oriente e o Médio, ele é relativo ao Médio partindo da Europa. Então, ele é médio para o europeu. Entendi. Ele não é médio para o próprio oriental ou para nós aqui do Brasil, por exemplo. Né? Da perspectiva de outros lugares, ele não está no meio. Então, como que deveríamos nos referir? Pois é, essa é a pergunta de R$1 milhão. Existem várias outras formas de se referir, né? Querendo ou não, o Oriente Médio, especialmente aqui no Brasil, ainda tem uma força de expressão, né? Então, eu mesma acabo muitas vezes usando o termo Oriente Médio porque é a forma mais fácil de eu me comunicar com as pessoas, a forma mais fácil delas entenderem o que eu estou querendo falar, da onde eu estou querendo falar. Mas hoje se questiona muito, então normalmente se usa as sub-regiões como uma alternativa. Então, tem pessoas que vão chamar ou só de Oriente, o que também é debatido, né? Como eu falei, é uma categoria mais maior, né? Mais larga do que o que seria o tal do Oriente Médio. Muitas pessoas vão falar em Sudeste Asiático, porém, se a gente toma como perspectiva o Oriente Médio como o Sudeste Asiático, se exclui a parte africana do Oriente Médio, então Marrocos, Argélia e Egito cairiam fora dessa definição. Tem uma coisa interessante que é o branqueamento do Egito, né? Porque, pô, Egito é a África. O Egito é África. Mas não, parece que não é, né? Assim, no ideário, no imaginário das pessoas, é uma coisa completamente diferente disso. Ou não, eu tô brisando. Não, é isso mesmo. Ou se associa o Egito ao Islã. Entre algumas alas sociais, a gente vê que tem essa associação do Egito como um lugar muçulmano, então que, portanto, não é ocidental por ser muçulmano, o que é contraditório também, né? Ou o Egito como essa continuidade do Império Macedônico Romano. Então, o Egito, ele acaba condensando muitas perspectivas de traduzir o que é o Oriente, e acaba sendo apropriado por diferentes discursos, a depender também do que se quer com
essa apropriação do Egito, porque sempre que a gente quer juntar o Egito em uma dessas histórias, tem uma finalidade. Então, por que essa coisa do branqueamento usaria o Egito? O que tem de bom no Egito que eles querem tanto para usar? O que tem para o Islã de tão bom no Egito para dizer, não, o Egito é um país muçulmano hoje sim. Então, sempre tem uma finalidade, uma intenção em você juntar essas histórias, seja num bloco, seja no outro, né? Entendi. E esse tal desse orientalismo, então, no fim, o que é de fato isso? Tem a ver com esse engano das perspectivas de significado desses lugares? Como é que é isso, assim? Tem bastante. O orientalismo, ele é uma corrente teórica, né? Um termo, um conceito que a gente usa hoje muito para traçar uma ideia de um intelectual palestino, que é o Edward Said. O Edward Said, ele que massifica, né, essa ideia do que é o orientalismo a partir do século XIX, principalmente a partir do século XIX. Então, ele vai dizer que nos processos coloniais que foram feitos nessa região que naquele momento ainda era chamada só de Oriente pelos ocidentais, junto com essa construção colonial, que é a burocracia, o aparato militar, a dominação da terra de fato, né, a exploração desses recursos, eles também vão carregar um discurso, um apelo moral para colonizar esses lugares. E esse discurso, né, essa construção simbólica, ideológica, cultural, é o que é chamada de orientalismo, ou seja, uma construção do que seria o Oriente, mas quem está falando sobre o Oriente é o Ocidente, e com a finalidade de diminuí-lo para que ele seja mais facilmente assimilado, mais facilmente dominado pelo aparato colonial em si. Então, pera, porque aqui, né, a galera é de humanas, mas é mais fraquinha que você. Olha só, se a gente traçasse um paralelo com o Brasil, o colonialismo brasileiro tem um pouco a ver com essa coisa dos portugueses diminuírem, por exemplo, o valor dos povos originários. Não pode falar índio, tá, gata? Eu aprendi isso. Agora tem que falar povos originários. Tem a ver um pouco? É a mesma coisa? Ou... É semelhante. É só pra gente poder falar de uma coisa que a gente conhece para poder significar o que você está dizendo. É semelhante. Porém, como tem alguns séculos entre a dominação colonial no Brasil e a do Oriente, a gente já tem a presença de uma carga política menos religiosa e mais científica, com algumas aspas nesse científico. Então, enquanto no Brasil esses discursos, né, sobre o indígena, assim como, lógico, a prática de eliminação desses povos também, né? Porque para você colonizar, exatamente, para você colonizar um lugar, o ideal é que ele esteja vazio. E se ele não está, você tira as pessoas de lá, né? Então, no Brasil, isso ainda tinha uma carga religiosa muito mais forte pela época que a gente está tratando. Não que mais tarde não vá haver, ainda existe, né? Não é uma coisa superada, mas isso vai ter uma pátina mais política, mais científica, mais, entre aspas, racionalista do que aqui no Brasil. Entendi. Então, você legitima quase que cientificamente, por uma inferioridade daquele povo, o fato de você entrar naquele território e dominar aquela população. Agora, posso fazer uma pergunta pessoal? Sim. Afinal, estamos na chuva para molhar, Com né? certeza. E aí, como é que você foi se interessar por isso, assim? Pelo orientalismo? Eu sei que você gosta de dança, de arte, de cultura, né? Você tem uma atração grande por essa região e tudo, mas como foi que você deu de cara com esse termo e fez sentido para você a ponto de fazer um mestrado, um doutorado nisso? Quando eu estava no comecinho da minha graduação em História, eu tive contato com esse texto do Edward Said, que acredito que é um texto bem conhecido para quem é dessas áreas de humanas mais acadêmicas, né? Um texto que circula muito, que se chama Orientalismo. Então, eu tive contato com esse conceito ainda no comecinho da minha graduação. Mas, apesar disso, passou batido, exatamente. Inclusive, na época, eu achei o Said extremamente difícil de ler. Fiquei quebrando a cabeça ali para entender e nem sei se eu entendi. Você conhece Habermas? Sim.
Você entende, assim, o que ele fala? Depois de ler 4 vezes, a gente entende. Mano, eu fiz um mestrado com esse... Não entendo até hoje. Nem sei como é que eu ganhei diploma do mestrado. Não, mas o primeiro contato com o Said, ele é complexo, assim. A escrita do Said não é a mais fácil do mundo de entender se você já não tem uma ideia básica do que ele está querendo dizer ali. Então, quando eu fiz as minhas disciplinas de História da África, diáspora africana, eu tive contato com esse texto. Mas, como eu falei, me senti quase analfabeta ao ler e passou batido. Alguns anos depois, quando eu estava já no finalzinho da graduação, eu comecei a praticar dança do ventre. E aí, esse termo voltou. Por quê? Quando eu comecei a praticar dança do ventre, eu fiquei completamente viciada naquilo ali. Um hiperfoco completo. Só falava de dança do ventre, só queria ver dança do ventre e só sabia ver isso na minha frente naquele momento. Virou a paixão da minha existência. E aí, lógico, você vai querer saber como é que surgiu Exatamente. o treco, né? Exatamente. Foi exatamente assim que eu me deparei com essa palavrinha orientalismo de novo. E aí eu falei, tá, eu já vi isso na minha vida, vamos lá ver de novo o que é. Mas por quê? Conta a história rapidinho da dança do ventre, assim. Pois é, então, a dança do ventre, muita gente diz, né, que a dança do ventre teria surgido no Egito Antigo, em rituais de fertilidade, que seria uma prática feita pelas mulheres como um ritual, como uma adoração, para que tivessem boas colheitas, bons filhos, boas gravidezes, etc. E jogam sempre isso na conta lá do Egito Antigo, né? E aí volto no que você perguntou, assim, o Egito é sempre instrumentalizado por alguém para alguma coisa. Eu acho que é uma das histórias mais disputadas entre outros povos, e pelo próprio povo egípcio também. Porque é um povo fascinante, é uma história fascinante. Exato. As pirâmides, como é que aquilo foi parar ali, sabe? Então, como a gente tem, né, no Ocidente, a gente tem um fascínio com o Egito, muita gente acaba associando a dança do ventre com esse passado egípcio pelo qual todo mundo é fascinado. Afinal, tornaria muito mais legal praticar a dança do ventre se eu tivesse em contato direto ali com essa cultura que todo mundo adora. Só que a verdade não é tão bonita quanto a fantasia, Não né? destrua os meus sonhos, Nina. Me conta. E aí, o que acontece? Como historiadora, falei assim, gente, qual é a manifestação que persiste por 5.000 anos igual? Como que isso pode fazer algum sentido? Isso não faz. Nem a escrita permanece a mesma. As formas de construção, né? Até hoje a gente não conseguiu entender como que construiu aquela pirâmide. Como que eu posso ficar bradando aos 4 ventos que a dança do ventre permaneceu igualzinha, surgiu lá e veio até agora, até eu aqui no Brasil, 2025, tá fazendo a mesma coisa que alguém há 5.000 anos atrás? Não me pareceu muito crível. Uhum. E aí, comecei a buscar por outras alternativas, né? Na internet mesmo, pesquisa leiga até aquele momento, porque aquilo não fazia o menor sentido. Como historiadora, eu olhei essa versão e falei, não. Não vou comprar essa... Impossível, não tem como. E aí fui pesquisar um pouco mais a fundo e aí sim me deparei com essa ideia de orientalismo. A dança do ventre ela é permeada de vários orientalismos. A história da dança do ventre é permeada de várias nuances disso que se chama de orientalismo. Então, inclusive, a própria ideia de remeter sempre algo da cultura egípcia ou oriental a esse Egito antigo, algo do passado, também é um orientalismo, porque você valoriza um povo que não existe mais, em detrimento daquele que ainda existe. Então, esse discurso, né, de apropriar-se desse Egito faraônico, que é glorioso, que é dos grandes monumentos, dos grandes templos, é muito mais bonito do que você dizer que a dança surgiu num contexto árabe de dominação colonial. Porque foi isso? É muito mais interessante, né? Enche muito mais É um os marketing, olhos. né? É um belo marketing. Exatamente. Mas então, surgiu... A dança do ventre de hoje, ela é um misto de muitas danças e muitas práticas culturais que vão acabar se juntando e, de alguma forma, criando uma certa homogeneidade justamente por causa desse intercurso colonial, justamente por causa
de a França e a Inglaterra terem dominação sobre vários povos do Oriente ao mesmo tempo, ter um fluxo de pessoas, recebe influências também das danças e da cultura ocidental em alguma medida. A dança que era praticada naquele momento é a que os europeus vão assistir e que dão o nome de dança do ventre. É nesse momento. Entendi. E não lá no Egito Antigo, né? Então, quando eu fui pesquisar mais a fundo, essa versão me pareceu muito mais crível do que a ideia de que a gente consiga transplantar para o presente algo de 5.000 anos atrás. Mas sabe uma coisa interessante? Que se você for, por exemplo, no Museu de História Natural, esses que são bem recheados de artefatos e tal, você vai achar ali alguma explicação para a tua tese, seja ela qual for. Então você vai ver uma bonequinha assim, que parece que ela tá dançando a dança do ventre, mas que pode muito bem ser uma cabra, um bode ou qualquer outra coisa. Mas você vai emprestar para aquela peça a tua tese e aí como prova da tua hipótese. Isso é o que em história a gente chama de anacronismo, que é o fato de você querer ver algo do presente em um elemento do passado. Porque você está olhando ele com seus olhos do presente, a partir das suas concepções de mundo, da sua visão cultural, religiosa, do que a sua cultura te deu, das suas referências, e não com as referências que existiam ao fazer aquele objeto. E quando a gente está falando de fonte histórica, é importante que a gente olhe essa fonte. Lógico, é possível exercer conexões ou estabelecer uma crítica que traga ela a ter sentido no nosso presente. Mas a gente não pode imaginar que ela foi feita com a concepção que eu tenho agora sobre algo. Então a gente teria que se transportar Tem que pensar com a aos cabeça aspectos, do passado. é isso, né? Da época, então como era um Exato. egípcio naquele momento, como é que era a oposição da mulher na sociedade, fazia sentido ela fazer aquela dança. Exatamente. É lógico que danças existem. O ser humano aprende antes a se movimentar na história evolutiva do que a falar. Então, a ideia de som, a ideia de ritmo, a ideia de mover-se com o som, provavelmente é anterior à nossa fala, à nossa linguagem, à estruturação de uma língua. Isso não quer dizer que essa dança é a mesma que eu faço agora. E eu vou além, eu tenho a impressão que isso nasceu com a pessoa. Seja em que tempo for, povos, todos os povos têm algum tipo de ruído e algum tipo de movimento rítmico em relação ao ruído. Exato. E o contexto em que se faz isso também é importante. Então, se essa dança do ventre que foi vista, né, no século XVIII, XIX, que é onde a gente tem esse nome surgindo, mais fontes falando sobre como esses movimentos são, né, que a gente consegue já associar, até pela presença de imagens que a gente consegue interpretar com menos distância. Né? Com o tempo, quanto mais longe um fenômeno está no tempo, mais difícil é de eu pensar com a cabeça daquele tempo. Quanto mais próximo, é mais fácil. Se a gente já tem dificuldade de analisar, né, um conflito que está acontecendo agora, com a cabeça de quem está ali, imagina 5.000 anos atrás. Mas então, talvez esse conflito, ele precisasse ser analisado sob os olhos de quem começou e quando ele começou. Também. Para a gente ter um entendimento. Exato. Mas Esse deslocamento, né, da gente tirar os nossos sapatos e calçar o do outro, ele é importante tanto em relação ao tempo quanto à geografia mesmo, né? E qual é o benefício desse entendimento? Qual seria o benefício desse entendimento para, bem bobamente falando, assim, ter um caminho de paz, de alguma maneira? Eu acho que a questão da paz hoje, se eu tivesse a resposta... Você ficará famosa. Pelo menos. Pelo no menos. mínimo. Né? Então, acho que é muito difícil estabelecer algo que eu consiga cravar que é uma perspectiva de paz. Mas, com certeza, a gente tem muitos fatores históricos para serem analisados ali, que eu acho que na maior parte da mídia que a gente tem contato, principalmente aqui no Brasil, né? Essa história ela não está sendo tão levada em conta. Então, tem muito mais além daquele 7 de outubro, né, de 2023. Isso não começa em 2023, por exemplo. Então, analisar esse passado é sempre uma forma de entender o presente, ainda que a gente vá
achar pontos cegos, dificuldades da gente se teletransportar, né, dentro dos nossos conceitos. E até de entender, né, a cabeça daquele povo naquele momento. Mas o que eu, como psicóloga, assim, o que eu vejo, transpondo para um mundo muito micro, assim, em relação a enormidade desse fenômeno, é que as relações podem produzir muita dor, muita mágoa e muito trauma. E isso vai formando camadas de dificílima penetração depois, sabe? Sim, É como um casal que ao longo dos anos vai se agredindo tanto, tanto, que ao final não há a menor possibilidade de entendimento e um vai falar, o outro não vai compreender e nem vai ter ouvidos para ouvir aquilo com benevolência ou de qualquer maneira. Então, é uma dor psicológica, moral, de parte a parte, muito intensa, né? sim, Eu imagino. sim. Tem muitos psiquiatras, psicólogos que trabalham com essa ideia de trauma no Oriente Médio, mais especificamente também na Palestina mesmo. E eu acho que pensando num espectro um pouco mais amplo, o trabalho do Frantz Fanon, por exemplo, já permeou mais, assim, acho que talvez seja mais conhecido nesse sentido, que vai falar do trauma colonial, como a colonização em vários lugares do mundo, né, se justamente, né, ele vai lidar com essa dimensão psicológica de como esses processos de violência cultural, mas também violência prática. De como é ser colonizado, que aliás tem Exato. um negócio aqui, porque é assim, quando a gente vai fazer a apresentação é muita coisa, mas acho que é legal a gente poder ir falando. A Nina, gente, ela ganhou um financiamento da Getty Foundation para estudar a descolonização da arte, né? E na história, Art and Power. Como é que é? Conta um pouco, vamos fazer um parênteses disso. Isso aqui é muito interessante. Esse projeto foi um convênio que foi feito entre a Unifesp, que é a universidade que eu estudo, a UERJ e a USP, com parceria, né, financiado pela Getty Foundation dos Estados Unidos, mas que a sede foi lá na Biblioteca Hertziana, em Roma. Olha o sotaque dela, italiano, meu Deus. Fala de novo, biblioteca? Biblioteca Hertziana, Ai, meu para Deus. o orgulho da minha mãe. Ai, dona Carmela, a senhora fez um trabalho incrível. Essa menina. E aí, conta. E aí nós fomos selecionados 12 estudantes da área de artes, que tivessem como tema o que se chama de teoria decolonial ou descolonial. E aí o meu projeto foi um dos selecionados, então a gente ficou 15 dias em Roma, principalmente em Roma, né, fazendo discussões, apresentando seminários, tendo uma imersão quase, né, nesse tema da descolonização e como que ele aparece dentro da história da arte através de objetos diversos, porque cada um foi trazendo a sua perspectiva, o seu objeto de estudo, e como essas possibilidades se inserem dentro do trabalho. Então, a gente teve esse ambiente de troca, de colaboração entre as faculdades e, claro, né, a oportunidade de fazer isso estando no lugar que eu acho que é o que mais se pensa quando se pensa em arte, se pensa ou em Roma ou em Paris, né? Então, em contato direto com esse ambiente. Mas então, descolonizar ou decolonizar seria minimizar o impacto da colonização num povo? Em parte, sim. O termo decolonizar e descolonizar, apesar deles serem irmãozinhos, eles não são idênticos quando a gente parte para essa perspectiva bem dos estudos do pós-colonial, né? Que é outra categoria também, que é a irmãzinha delas. Então, a descolonização, ela na verdade seria o processo de independência, praticamente. Então, um lugar colonizado, como o Brasil, né? O Brasil foi colonizado, então quando ele é descolonizado? Quando você tem a retirada da ocupação. Porém, nós que somos brasileiros sabemos que não acaba assim, né? Não. Seria lindo. Pois é, esse processo que permanece mesmo sem a ocupação diretamente colonial é o que é chamado de colonialidade. Ou seja, é o que fica do colonialismo, porque ele já está inserido culturalmente, já fez uma diversa gama ali de práticas que você não consegue só retirar.
Inclusive porque cultura. gerou descendência, né? As pessoas Exato. transaram umas com as outras e criaram um contingente de colonizadinhos. Em alguma medida, sim. A nossa cabeça é colonizada, né? O jeito que a gente pensa, ele responde também às colonizações. Então, a minha dissertação de mestrado, inclusive, chama Ventre Colonizado exatamente por causa disso, Olha só, você né? fala disso, então. Justamente nessa perspectiva de que o contato colonial, ele é um contato que passa também pela colonização do ventre, diretamente. De forma figurada, porque eu estou falando de dança do ventre, mas não só figurada. Ele passa por essa questão do gênero, das pessoas terem seus filhos ali, de ter toda uma relação que é sexual, que é erótica e que passa algumas vezes pela opção, mas algumas vezes não. Pela própria violência, né, embutida nesse processo. Exato. Você vê nas guerras, uma das maneiras, né, de um inimigo provar a supremacia por outro é estuprando, Exato. né, as mulheres daquele outro povo rival. Exato. Tem um conceito que eu gosto muito que é... Gosto é um modo de dizer, né? Que eu uso Nina, muito. você gosta. Que eu uso muito, que é a ideia de dupla colonização. Porque a mulher, ela é sempre colonizada de alguma maneira pelo homem, isso em qualquer sociedade patriarcal. Mas quando se trata realmente da colonização de fato, né, de um povo por outro, a mulher também vira um locus de acontecer essa colonização, de acontecer literalmente esse domínio, essa penetração na cultura. Ela é literal também no caso das mulheres. E aí, aqui, quando você fala, né, de história da arte, então a arte e o poder, você transpõe esse conceito também para a poluição da arte pela colonização? Como? Sim, exato. O Nossa, a gente orientalismo, entendo nada disso, tá? Só tô chutando aqui. o orientalismo, que é essa categoria, né, que eu falei, ele também existe a ideia, o conceito de orientalismo na arte, que é justamente a arte que vai ser produzida no contexto colonial sobre o Oriente, mas pelos pintores, pelos artistas ocidentais que estão lá presentes ou não, ou que ouvem tudo que está sendo dito sobre essa colonização e pintam com base nessas características que lhes são faladas, que ele lê nos livros, que ele vê pelos objetos exóticos interessantes. A tradição da história oral também. Exatamente. Então, Gente, então às vezes um quadro que você acha que retrata fielmente uma realidade num recorte de tempo, ele é uma brisa total, assim, nem exato. E o aquilo. orientalismo, ele geralmente, assim, tem alguns pintores mais recentes que usam o orientalismo como tema, mas que não são tão realistas na forma de pintar. Mas a maioria dos pintores orientalistas são extremamente realistas no sentido da forma, ou seja, eles desenham o que a gente chama de pintura bonita, né? Que é aquela pintura que você fala, nossa, parece uma foto de tão real. É exatamente isso que ele quer que você ache, que aquilo é real. Que a forma com que ele retratou o Oriente naquela pintura é real. E essa forma que ele retrata é sempre erotizando mulheres, mostrando essa terra como vazia, trazendo estereótipos de que aquela população não tem regra, não tem moral, não tem lei. E quando a gente bate o olho, a gente fala, nossa, mas é tão lindo, é tão verdadeira a forma dele pintar, que a gente compra essa ideia. E isso impacta diretamente não só na ideia que você tem de um povo, mas na sua atitude em relação aos representantes daquele povo. Olha que Exato. interessante que você está falando. Exatamente. Então, querendo ou não, quando a nossa fonte sobre o que a gente acha de um povo é algo feito nesse sentido, eu vou achar que aquilo é verdade, porque a intenção é produzir uma verdade. A intenção é essa. Então, eu reproduzir depois faz parte dessa perpetuação dessa lógica colonial, né? E De quando inferiorização. qual que é a dica que você dá, então, para uma pessoa que quer saber a verdade sobre determinado conceito? Ela deve fazer o que ao assistir essas produções? Qual que é o que eu faço? Essa é uma ótima pergunta, assim, porque eu acho que a verdade, a verdade, ela é quase relativa. Ela não existe. Ela, que é verdade para mim, pode não ser verdade para você. Pode ser que a gente chegue num consenso. Mas a verdade é permeada de coisas que a gente aprende da nossa cultura, da nossa religião,
do nosso tempo, do lugar onde eu vivo, do meio em que eu circulo, das pessoas com quem eu converso, das coisas que eu li ou do que eu não li também, né? Então, tudo isso formula o que é verdade para mim. Mas quando a gente quer pelo menos ter uma versão talvez mais balanceada, né? Eu sempre recomendo que se usem fontes de lados diferentes, especialmente do lado que não aparece. Porque, querendo ou não, né, isso é bem falado na história, né? A história normalmente é a história dos vencedores. Nossa. Então, é importante que a gente faça isso que se chama de história a contrapelo, né? Ou história dos vencidos. Ou seja, o que eles têm a dizer sobre essa narrativa. Porque o vencedor também, ele vai gostar de ser vencedor, né? Talvez ele até exagere, talvez ele vá dizer que nem foi tão trabalhoso assim vencer. E às vezes não é bem isso. Então, ter essa diversidade de fontes das quais eu tiro a minha informação e a minha formação é importante, pelo menos para balancear esses discursos, para que dentro daquilo eu consiga julgar criticamente o que é que faz mais sentido, o que é que conversa mais comigo, né? Ao invés de simplesmente comprar cegamente a primeira coisa que eu encontrar falando sobre um tema. E me grita muito uma coisa que você falou lá atrás, no começo do papo, que é a intencionalidade, né? Mas qual que é a minha intenção em colocar essa história dessa maneira, desse jeito, para você comprar? Exato. E quando a gente sabe qual é a intenção, a gente já está um passo à frente. O problema é quando a gente compra um discurso, uma ideia, sem nem saber qual é a intenção de quem me vendeu esse discurso. Ou nem saber, talvez só imaginar, colocar hipóteses. Olha, poderia ser isso, isso, isso. Porque quando eu compro cegamente uma ideia que me é transmitida, sem nem perguntar, tá, mas essa pessoa falou isso por quê? Isso aqui saiu no jornal desse jeito, Nossa, por quê? bem-vinda à era das fake news, né? Porque acho que nunca se teve tanto. Não sei se você sabe, mas numa outra vida eu era jornalista. Verdade. Então, quando eu aprendi, mas é um jornalismo old fashion, né? Ah, mas era um pouco melhor, eu acho, também, Então, né? você era obrigado a apurar. O que que é apurar? É você falar com os envolvidos daquela história e dar a versão de um e outro no mesmo lugar para que as pessoas possam formar a opinião, Exato. né? E nos foi ensinado que, a não ser na carta ao leitor, você não punha a sua opinião naquilo. Você era isento. Pelo menos em parte, né? Cara, é Todo mundo lógico que tem um se você viés, né? pegar o inconsciente, que você vai puxar mais sardinha pra... Mas assim, o bloco era buscar ser justo, né? Qual é o fato? Suzane matou os pais. Aliás, nem foi ela, né? Mas Aí, foi. tá vendo? Já Tá tem vendo? uma Já tem um disputa de viés, verdade aí. não é? Porque ninguém nunca vai saber, mas esse é o fato. O fato é, os Os pais pais morreram, morreram. assassinados a porretada. Agora, como isso aconteceu? O que que disse A, o que que disse B, o que que disse C? O especialista, né? Porque daí chama o especialista, saúde mental para contar, mas que também entende? Exato. A produção humana, ela nunca vai ser 100% livre de... Aí que tá, né? Das suas referências, do que você tem como o certo para escrever uma reportagem. Mas, para além disso, muitas vezes vai ter uma intenção mais aberta ou menos aberta de como essas reportagens, de como a produção do conhecimento é feita. Mas você entende, assim, para uma pessoa old fashion, tudo bem que eu mudei de profissão, mas você entende quão chocante é você ver notícias de um lado de um jeito e notícias do outro de outro jeito, e cada um afirmando a sua verdade com uma baita opinião em cima? Sim. E o mesmo fato, se é que é fato, dito desse jeito e desse jeito torcido, Por isso a importância é da muito gente louco. saber qual é a intenção, né? É. Pelo menos para dizer, não, tá, isso aqui tá escrito assim, mas é por causa disso. Pelo menos para você ter um filtro do que você vai pegar para ser a sua opinião, né? Porque eu acho que no fim das contas tá todo mundo procurando formar a sua própria opinião sobre quase tudo, É. né? Se é que dá para ter opinião também, né? Porque pensando bem, estamos... Ai, pode falar? Pode. Na minha opinião, estamos vivendo uma censura atualmente, né? O que é muito louco, voltar para um período de censura em que a gente não pode falar as coisas que a gente eventualmente gostaria de falar.
Porque a gente já pensa, né? Ai, será que o YouTube vai interpretar que isso aqui e vai cortar o meu programa, que dá maior trabalho de fazer, tô aqui Sim. gravando com você. Claro que você tem uma expectativa que vá ao ar, mas aí se eu falo isso aqui, o algoritmo pega. Entende essas coisas, assim? Pode não parecer uma censura É. real, mas ela tá ali, escondidinha, entendeu? E o algoritmo funciona a partir de plataformas que são pensadas por alguém e que têm uma intenção de se alinhar ou a uma pauta ou a outra, Ai, é sobre isso. sempre. Então, até essa ideia de que o algoritmo funciona sozinho não existe, né? Tem alguém programando aquilo. Por que que é esse termo que cai a minha audiência, que dá shadowban no meu Instagram e não outro? Quem Exato. escolheu e por que escolheu, É. né? Então a gente fica tentando achar formas de construir essa repercussão, esse conhecimento sobre as coisas, apesar de ter sempre balizas. E algumas balizas, elas, todo mundo sabe que é uma baliza. Então, quando tem uma lei dizendo que não se pode falar sobre tal coisa, é uma baliza clara. Mas essas balizas que ficam no nosso inconsciente ou as que ficam postas nessas ferramentas da tecnologia que parecem que não têm influência humana, talvez sejam até mais perigosas, né? As balizas do nosso inconsciente também são, porque você nem percebe que você está emitindo um julgamento sobre alguma coisa, mas você está emitindo com base em tudo que te foi ensinado pelo longo da tua vida, né? É como os estruturalismos, né? Você tem o machismo estrutural. Todos nós somos um pouco machistas, por mais que a gente se vigisse, olha, Exato. volte e meia, solta uma frasezinha daquela assim que. Dá até um peso na consciência. Aí você. Não, aí você se perdoa. Você fala, olha, o auto-perdão aqui é importante, porque afinal eu cresci ouvindo isso, né? Então, uma hora Exato. ou outra, baixa um pouco a crítica e você fala, né? Mas o Exatamente. importante é sacar que você fez isso. Que é essa ideia de construir um repertório para além do que te é É. veiculado naturalmente, Ai, posso te digamos. contar um caso Sim. de uma vergonha que eu passei? Gente, é porque eu sou muito resolvida, então eu posso falar a vergonha que eu passei, mas essa foi de lascar. Tava num shopping, minhas crianças pequenininhas, um menino e uma menina, menino mais novo, 1 ano. Então eu tava lá no shopping, eu tava ensinando ele a ser cavalheiro. Então ele aprendeu que era sempre deixava a irmãzinha passar na frente, né? Abriu a porta, ele fez assim, ela passou, ele foi atrás. E aí um cara, assim, ele olhou como se ele tivesse, como se ele fosse vomitar de nojo daquilo. Com uma cara muito, sabe, assim. Eu não entendi nada. Falei, nossa, meu filho sendo super educado, né? Esse cara com essa cara. Não entendi. Cara, depois de uns 3 dias minhocando, isso é que eu entendi. Que não é pro cara deixar a mulher passar na frente e protegê-la como se ela fosse alguém muito. Mas também não é pra ele entrar na frente igual um doido, né? Cara, eu não sei mais o que, então, né? 10 anos passaram, talvez um pouco mais disso, mas ficou na minha cabeça. O que eu tinha que ter feito? Não ensinado ele a deixar ela entrar na frente? Tá aí, acho que aí é a coisa da verdade, né? Não tem uma verdade absoluta sobre muitas coisas. Porque a Malala, ela fala, tudo que você pensar assim, que um homem pode e uma mulher não, já é de cara errado. Então, talvez pregar a gentileza entre as pessoas, independente do gênero, acho que era sobre isso, assim. Sim. Mas aí eles iam ficar na porta do elevador. Vai você, não, vai você, não vai você. Também nada certo. Então, é isso aí, tamo junto. Mas isso aí foi o meu momento vergonha no Shopping Eldorado. Ah, mas foi uma vergonha leve, achei. É porque ninguém viu, mas eu fiquei... Mas te fez pensar, tá vendo? Me fez pensar. Te E como é faz que... questionar. Como é que a gente faz, então, com esse orientalismo? O que tem que fazer? Dá a letra aí pra gente. O orientalismo, ele age, né, um pouco dentro dessa chave do que é uma estrutura. A nossa estrutura que a gente recebe como educação, como base religiosa, base moral, ela está muito mais alinhada com o Ocidente, porque fomos colonizados pelo Ocidente, do que com o que é chamado de Oriente. Então, ainda que haja uma população expressiva, por exemplo, muçulmana, que é uma religião que é associada diretamente ao Oriente, ainda que haja essa população, a maioria das pessoas desconhece muita coisa sobre o Islã.
a gente recebe a maior parte das nossas notícias que falam sobre o Oriente, seja o leste oriental ou o sudoeste oriental, são compradas pelas agências de notícia dos Estados Unidos, da Inglaterra, no máximo da França, que tem uma perspectiva, né, de... os Estados Unidos, basicamente, está na guerra ao terror até agora, né, na forma como eles usam as notícias desde os anos 80, mas principalmente depois do 11 de setembro, é sempre tendo o Oriente como um inimigo. Então, É um balizador para eles, né? As notícias carregam essa construção, né? A França e a Inglaterra colonizaram o Oriente, criaram o que é chamado de orientalismo. Isso está lá. Então, lógico, né? A gente tem uma questão do idioma. O inglês é uma língua que a gente acaba tendo um pouco mais de contato, mesmo que não seja fluente, né? Então, a gente consegue acessar um pouco do que vem em inglês. Mas será que a gente consegue do árabe? Já fica mais difícil. Eu mesma não falo árabe. Nem Mesmo uma estudando. palavrinha? Uma coisinha ou outra. Eu sei palavrão, sabia? Um monte. Eu também. Adoro. Mas não é uma língua que eu falo, que eu leio em árabe também. Então, a gente tem... Japonês também. Chinês. Então, em alguma medida, o ideal é que a gente busque ouvir esse outro lado que não vai chegar pra gente pronto e fácil e simples, normalmente. E tudo que dá trabalho é mais complicado, né? As pessoas, especialmente em tempos de TikTok, Insta, eles querem tudo rápido e prontinho. Exato. Mas, olhando para o lado bom da coisa das redes sociais, no TikTok, no Instagram, também tá cheio de gente, de pessoas que pensam criticamente essa questão, árabes, japoneses, chineses, coreanos, falando sobre a cultura deles lá também. Ou seja, Então, direto da fonte. Exatamente. Então, não tá tão Entendo. longe também de a gente acessar. Basta querer procurar também, né? Para, pelo menos, como eu falei, né? Contrabalancear o discurso que a gente ouve sempre. Né? Estando no Brasil, grande maioria da população vai receber um lado. Com certeza vai receber esse. O outro, talvez precise cavar um pouquinho. Mas vale a pena. Vale a pena para você poder, então, exercer esse olhar mais crítico e talvez um pouco mais limpo, né? Especialmente porque a gente no Brasil, especialmente os que não têm ascendência de um lado ou de outro, a gente fica assim, poxa, sei lá, quem tem razão, né? Aí pende mais para um lado, porque as notícias também talvez pendam mais para um lado, aí tem o outro também. Não sei, é bem complexo isso, Sim. né? E eu acho que em algumas questões, a gente, lógico, talvez pessoalmente eu tenha sido, tenha mais afinidade, por exemplo, como eu danço do ventre, eu tenho pessoalmente talvez mais afinidade com ir atrás dessa questão do mundo árabe, que foi o que moveu a minha pesquisa e é o que eu pesquiso, né? Mas, e o resto desse Oriente, que não é o Oriente Árabe? Nossa, é mesmo. Sim. Então, também preciso ir fazendo os meus esforços para me enriquecer culturalmente sobre, mesmo que seja numa perspectiva que eu não sou uma especialista, mas pelo menos para aumentar o meu lastro cultural, assim, aumentar as possibilidades do que eu penso sobre as coisas. Isso, lógico, academicamente, mas como ser humano mesmo, né? Não só quando a gente tem isso como instrumento de trabalho, que é o meu caso, mas como ser humano. Eu fico pensando assim, mas aí é totalmente bobo e ingênuo, tá? Então você me perdoa, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa muito ligada à espiritualidade. Então, a minha utopia seria uma utopia de um mundo sem violência. Que não vai ser nesse mundo, porque é um mundo imperfeito, né? Mas só consigo pensar que coisa, gente, criança morrer. Eu só consigo, seja, sabe, quem for. Seja de um lado, seja do outro, eu só penso, puxa, eu nem sei o que te dizer em relação a isso. Não, eu também não. Eu também, assim, me abala muito, né? Até por, academicamente, né? No meu trabalho, estar muito próxima com esse objeto, né? Nesse momento. Então, é uma coisa que eu não entendo também como não toca
outras pessoas, mas E nem só criança, tá? Eu tô falando como um exemplo porque eu tô extremando, mas assim, homens, mulheres, civis, de uma maneira geral, sabe? Pô, as pessoas só queriam estar ali. Algumas. Agora, qual que é a tua hipótese ou pergunta de pesquisa do doutorado e a quantas anda essa história? eu tô fazendo doutorado, agora eu tô no meu terceiro ano, né? Meio do terceiro ano já de Tá doutorado. acabando, né? Teoricamente, mas São eu vou 4. estender ele um pouquinho. Ô, fia. Por Eu vou quê? estender ele um pouquinho porque eu recebi bolsa, É. já pro fim, né, do doutorado, eu recebi bolsa FAPESP, então tô tendo a oportunidade de voltar para a Itália para pesquisar mais um pouco. Nossa, vai Então, enriquecer muito, eventualmente, né? mês que vem eu viajo com bolsa BEP FAPESP para pesquisar e o meu objeto de doutorado é fotografia orientalista. Então eu trabalho com essas representações do Oriente Médio, né, do chamado Oriente Médio, nas fotografias do período ali do século XIX, logo que a fotografia é inventada. Mulher, isso é difícil, né? Não vai ter muita. Tem bastante. É mesmo. Mas aí, então, o teu lance é procurar nessas fotografias, nesse material, né, pictográfico, Sim, é você procurar sinais de orientalismo e exato. trazer isso à lente, né, ali do teu estudo e comentar sobre Isso, isso, localizar isso na história. exato. Ai, gente, quem olha, acha que eu, assim, sei de um tudo, imagina, inventei, sei tudo. Não, mas é mais ou menos isso mesmo, assim, eu tô trabalhando especificamente com um álbum, mas é lógico que ele me dá links para, né, a gente nunca pega um objeto de pesquisa e fica só nele de verdade, né? Ele é o Aham. foco, mas Mas quem é esse álbum, hein? Me pois conta é, esse então, é de um babado. cara que todo mundo conhece, chamado Dom Pedro II, O quê? Mulher, como um assim? álbum que tá aqui no Rio de Janeiro. E o Dom Eles Pedro deixaram você II, olhar esse álbum? O verdadeiro? sim, Com luvinha, né? não, é toda uma... Conta esse caso. O Dom Pedro II, ele tinha um interesse, né, assim como muita gente, no Egito, nesse Egito faraônico, né? Ele era um aficionado pelo Egito, é o que a gente chama de egiptomania. Então, o Dom Pedro, ele esteve no Egito 2 vezes e dessas viagens ele trouxe 4 álbuns de fotografia. A fotografia tinha seus 15 anos de idade, assim, basicamente. Mas quem tirava as fotos? Em geral, eram estrangeiros no primeiro momento, como o Egito sempre foi um lugar de muito interesse de produção de conhecimento dos colonos sobre o espaço, né, justamente por causa dos monumentos, desse passado, né, que a gente conhece muito por causa dessa produção aí do século XIX também. Então, o Dom Pedro ele tinha interesse nesse assunto. Quando ele vai para o Egito, ele compra esses álbuns de fotografia, que é uma técnica super recente naquele momento, mas que já estava bombando lá no Egito, que todo mundo queria fotografar aquele lugar, e traz para o Brasil. Então, um desses álbuns é o que eu estou analisando mais detidamente, mas ele tem as fotografias de vistas desses monumentos, ruínas, mesquitas, as ruas, e tem as 4 primeiras páginas intituladas de tipos árabes, ou seja, fotos de pessoas que é um tipo de imagem bem comum aí no contexto colonial, que é o mais exótico possível que você puder retratar uma pessoa, você vai depois vender essas imagens chamadas de tipos humanos, tipos e costumes de não sei aonde, né? Então esse álbum ele tem essas fotografias de tipos árabes, que é uma construção, uma alteridade de raça, né? E é um mega orientalismo, então. É, Né? Quase que folclórico, assim. Você pega um exato. cara, bota uma túnica nele e fica aí. Pá, Isso, exatamente. fakezésimo. Muito provavelmente. Ah, tá. Muito provavelmente. Aí que tá. Em alguma medida eu tenho tentado reconstituir com o que é possível, né? A história desses sujeitos que estão retratados, ou pelo menos indícios de quem eram essas pessoas, por que o álbum foi construído dessa forma, por que o Dom Pedro tinha interesse, primeiro momento, nisso, né? Qual que é a intenção, de novo, né, dele
em ter esses álbuns, em comprar coisas dessa natureza, assim. Não é que ele só queria se fazer de interessante no sarau? Você fala, gente, vem aqui, olha Pode aqui. ser, mas se alguém tá achando que aquilo é interessante, também tem um porquê. Verdade, né? Então, essas camadas de sentido que um objeto, às vezes o mais simples objeto, pode ir ganhando de acordo com o seu contexto, com a trajetória que esse objeto passou, né, nas mãos de quem. Esse objeto já esteve pelo menos em 2 lugares do mundo aí, né? No Egito, lá, e agora aqui no Rio de Janeiro. O fotógrafo que fez esse álbum é italiano, então já tem mais um lugar ali Já tem mais um viezinho. no meinho, né? Então é um pouco reconstituir essa história desse interesse, por que que essas fotografias são feitas dessa forma, qual a intenção, E aí porque... são hipóteses que você vai lançando, Exato. que talvez nunca encontrem uma resposta muito exata. Algumas realmente eu vou dever, provavelmente. É. E aí, na conclusão, você vai criar, sei lá, talvez até um alerta, né? Para mim, a grande justificativa assim, que move muito meu trabalho com essa chave do orientalismo é essa. Por mais que eu esteja falando de outra época, de objetos que estão relativamente distantes do nosso cotidiano, né, a gente nem usa álbum de fotografia mais. Infelizmente, porque eles são muito Eu legais. também gosto. Mas é sempre nesse sentido, de trazer um alerta do que essas construções, essas imagens, essas fotos, essas viagens, essa, a mídia, os interesses políticos, afinal, Dom Pedro é um imperador, né? Como isso constrói uma imagem do que é o Oriente e uma imagem que o Oriente fala muito pouco de si. Nossa, meu, eu brisei agora. Sabe pra onde eu fui? Sabe aqueles filmes que a gente assiste, meio que do Elvis, no Hawaii, meio que da África idealizada, que as pessoas vão com aquelas roupinhas assim, com Esse aí é o véu. meu favorito de falar mal, assim. É, e eu lembrei de várias cenas desses filmes que a gente vai vendo quando a gente é pequeno, assim, que a gente olha e fala. "Ah!" E, pô, você desconstruiu absolutamente tudo, assim. A gente pensa que a gente está muito longe disso, mas o Brasil também é construído dessa forma, né? Para muita gente ainda hoje, mas também nesses mesmos contextos. É, e a gente fica bravo quando eles acham que tem macaco na Avenida Paulista. Pois é, que acho que a gente fala espanhol. É, que o carnaval, né, é uma grande festa babilônica e, bom, enfim. Gostei. Então, dona Nina, nossa, eu aprendi tanto com você. Ai, Você que é bom. inteligente, Ai, né? A gente fica obrigada. olhando assim, pensando, o que que vai nessa cabeça, assim, você deve, uau. Então, assim, ó, pra gente ter, eu não vou falar de verdade, então a gente não vai chegar à verdade nunca, porque cada um tem a sua verdade mesmo, tem razão. Mas assim, vamos deixar uma dica para as pessoas que querem desenvolver o senso crítico no bom sentido, sabe? Um jeito de você não ser enganado, totalmente enganado por tudo que você é bombardeado. E fala um pouco de você, fala o que você quiser, as pessoas estão ali. Ai, eu acho que a dica que eu tenho é construir. Conhecimento é uma construção, né? Se ele tá te parecendo muito pronto, é porque alguma coisa está errada. Porque aquilo ali muito pronto nunca dá trabalho, né? Então, ouvir mais gente, ler mais coisas. E assim, em especial, se puder, ouvir gente diferente. Não sempre a sua bolha, não sempre só aquilo que você já acha. Nem que seja para você falar, não, eu concordo comigo mesma, eu já achava isso e continuo achando depois dessa conversa. Ainda assim, é importante a gente ter mais fontes. Quanto mais fontes eu tenho, maior, mais rico é o meu conhecimento, mais rico é a construção que eu consigo fazer sobre aquilo. Quando é muito pronto, mesmo na dança, a gente fala, se tá muito fácil, tá errado. Uhum. Né? Então, assim, abrir a cabeça. Né? Não adianta Isso. você se fechar nas suas verdades, porque aí o conhecimento fica manco, né? Exato. E lógico, né? É lógico que existem pessoas especialistas nas coisas.
Então, talvez, num primeiro momento, enquanto você não constrói o seu conhecimento, é bom ouvir os especialistas, Mas aí né? todos que eu digo, dos 2 lados, dos 3 lados, dos 5 Porque lados. acho que, né, como você estava falando, essa coisa das fake news, a gente tá numa época em que todo mundo parece que é especialista em tudo, Ai, mas sim, não é, sim, sim, sim. né? Uhum. Não, eu nem quero ser especialista em tudo, Deus me livre, que trampo. Que trampo, né? Mas existem os especialistas, se eles estão estudando aquilo a fundo, talvez seja dali o ideal de retirar a informação e não de alguém que aprendeu isso ontem igual a mim. É. Nina, super obrigada. Eu aprendi um montão aqui. Fiquei encantada com a dona Carmela, que está ali na nossa plateia, olhando a filha embevecida. Adoro essa palavra, embevecida, eu Minha gosto. mãe tá em todas. Tá em todas, né? Sempre. Minha É mãe é isso. minha primeira fã, E, se tudo der certo. e no fim, o que vale é isso, né? O que a gente carrega no coração, os nossos afetos, para além, né, disso tudo. E Sim, eu é bom quero ter pra onde dizer, voltar. é Depois de bom. fritar bastante a cabeça, é sempre bom ter onde voltar, pra botar a cabeça no lugar de É volta. isso. Desejo que Roma seja assim incrível para você, Obrigada. que essa sua mente tão brilhante, né, possa continuar Obrigada. pensando, possa continuar raciocinando, trazendo aí outros olhares, né? Sempre que a gente possa ser sempre livre de preconceito, sabe, para poder ouvir todo mundo. Acho que no fim o que ficar para mim desse papo lindo foi: sai da sua bolha, ouve todo mundo, abre a sua cabeça e tá tudo bem. Porque a gente vai errar muito, né, nas Exato. nossas interpretações, e a gente sabendo voltar e olhar de novo é o que basta e é o que é Sim, importante. sim. Né? É isso. Obrigada por ter vindo. Obrigada eu pelo Adorei. convite. Valeu. E, Fiquei muito pessoal, feliz. a Nina, quem quiser saber mais ou falar com ela tá no Insta, né? Nina.paschoal, que é de Pascoal, mas com CH. E vou deixar na descrição do vídeo. E é isso. Chegamos ao fim de mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Você é muito importante. E lembra, cuida de você. Um beijão e até a próxima.